O que fazer depois de um término de relacionamento? Seja bem-vinda aqui a esse vídeo. É um episódio do podcast. Se quiser ouvir só pelo Spotify, também pode ouvir. Ou também pode ouvir e ver lá pelo TikTok, né? No caso aqui pelo TikTok. E esse tema eu tô trazendo justamente por conta de algumas situações perto de mim que aconteceram esse mês, e eu tive contato com pessoas, com mulheres que estão passando por esse término, e cada uma tem a sua forma de passar por isso, mas a conversa aqui é mais sobre o que a gente pode fazer para que esse momento não seja um momento em que as tuas sombras se sobressaiam e tu acabe perdendo essa oportunidade, porque é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de entender muitas coisas sobre nós mesmas e melhorar essas coisas. Então, esse papo é sobre isso. Normalmente, existe várias formas de lidar com essa situação, dependendo do caso, mas aqui a gente vai falar de uma forma geral de como a gente pode cuidar da gente e transformar isso em algo super positivo. Já peguei aqui meu microfone, que aí simboliza que eu tô aqui no podcast. Quem quiser ouvir, quem quiser bater esse papo mais lentamente, não um vídeo corrido, nem um áudio corrido, aí já fica por aqui. Enfim, eu me chamo Bianca e eu tenho esse podcast Papo com Bia, e aqui eu falo sobre vários assuntos. Assuntos importantes, assuntos aleatórios, mas muitas coisas que são importantes pra gente, como mulheres que estamos passando, enfim. Então, é muito importante que se tu estiver passando por isso, na questão de estar passando por um término nesse momento e que ainda sente uma descaracterização muito grande, uma sensibilidade muito grande. É como se tu tivesse, na verdade, exposta, tivesse tirado uma capa protetora. Na verdade, os nossos relacionamentos, ele acaba com o tempo virando uma capa protetora, te ajudando a lidar com muitas coisas na vida. E quando a gente se vê sem esse relacionamento, independente se ele era bom ou ruim, a gente se sente completamente despida dessa proteção do conforto, dessa proteção do conhecido. E a gente passa para o desconhecido. Eu vou fazer assim uma historinha, uma metáfora para que tu entenda que a gente entra para esse desconhecido como se fosse uma floresta e a gente está desprotegida. A gente volta para o mundo com uma nova. Deixa eu passar essa moto aqui. A gente volta para o mundo com um novo olhar da vida. E esse sentimento de desproteção pode te fazer percorrer por dois caminhos. O primeiro caminho é tentar se segurar na primeira coisa que aparecer, em qualquer hábito que te traga conforto, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, enfim, preencher esse vazio, essa desproteção. O segundo, o segundo caminho que a gente pode seguir é justamente tentar preencher esse vazio com coisas que vão te impulsionar, vão aumentar vão realmente te deixar quentinha, vão ser capas protetoras de fato e não só uma ilusão. Por esse caminho aqui que a gente vai tentando fazer tudo de uma forma rápida, desprotegida, sem cuidado, existem algumas proteções falsas que a gente encontra no caminho. E acaba que no fim das contas tu vai se sentir mal do mesmo jeito. E por esse caminho, que é um caminho de preenchimento desse vazio, fazendo coisas importantes para ti. Então, o primeiro passo para esse caminho é justamente saber quais são as coisas importantes para ti, quais são as coisas que tu não abre mão. Porque são essas coisas que vão te fortalecer, que vão te trazer esse quentinho, que vão te cobrir novamente e não se afastar dessas coisas. Então, se tu estava afastada das coisas que tu já estava acostumada a fazer, das coisas que tu gosta de fazer, dos teus hábitos, da tua personalidade. Quando a gente sai de um relacionamento, normalmente a gente perde um pouco a nossa personalidade e acaba que tu não sabe muito bem mais quem tu é. Porque a gente entra num processo de se mesclar com o outro, que quando desprende, a gente não sabe exatamente o que a gente gosta, o que a gente realmente
quer da vida e muito menos os nossos propósitos, metas. A gente sai realmente muito perdido, principalmente se foi um relacionamento que estava muito carregado, muito abusivo, muito em simbiose, né? E aí a gente sai realmente capenga. E essa forma de olhar para esse próximo caminho é justamente preencher o teu tempo e a tua mente com coisas que vão te fazer bem. Existe o caminho que dá para preencher com qualquer coisa, que aparentemente vão te fazer bem, mas existe o caminho que realmente vai te fazer bem com as coisas que tu vai refletir e que realmente fazem sentido para ti. Então, assim, é importante que tu elabore uma ideia de como é que tu quer a tua vida daqui a um ano, coisas que tu precisa fazer, atividades, tarefas que estão pendentes muitas das vezes na nossa vida e que a gente vai só deixando para depois. Então, esse caminho é um caminho, às vezes, um pouco mais lento, mas que a gente colhe muito mais resultados, assim, imediatos. Então, tentar se desprender das coisas, das ideias que tu tinha e realmente pensar assim, se eu fosse iniciar uma nova vida numa cidade nova, onde ninguém me conhecesse, que coisas eu faria? Como eu iniciaria essa vida? Que tipo de trabalho eu teria? Como eu me vestiria? O que eu faria? Então, acho que essas perguntas, se tu parar para responder e escrever agora no bloco de notas do teu celular, tu vai ter um norte do que realmente a tua alma pede, ou o teu propósito de vida pede, a tua personalidade. Porque nesse momento tu pode estar muito perdida, sem saber exatamente se fez a coisa certa, sem estar com dúvida e altos e baixos emocionais vão acontecer. Mas se prender nos porquês, no porquê que isso aconteceu, principalmente, e o que de bom tu pode levar pra frente. Que coisas boas tu pode tirar dessa fase mais nebulosa da tua vida. Então, o primeiro passo é sentar, escrever, refletir. Eu sempre falo sobre a escrita terapêutica porque ela realmente muda. Eu conversei com uma amiga que realmente ela disse: olha, eu fiz aquilo que tu me indicou, eu escrevi uma carta para Deus, justamente falando para ele me mostrar o que eu faria, qual é o próximo passo, coisas que eu não estava me sentindo confortável. E ela teve respostas, porque a partir do momento que tu escreve, tu começa a perceber que Deus vai te dando respostas, que todos os dias tem sinais gigantescos e fortes te mostrando aquilo que tu quer como resposta. E às vezes a gente não tá prestando atenção, mas a partir do momento que tu escreve, tu vai ficar atenta a isso. Então escreve as coisas que realmente são importantes para ti, como é que tu quer te ver daqui a um ano e as coisas que tu pode se jogar de diferentes também. É interessante a gente fazer coisas novas, que isso vai aumentar a tua autoconfiança, a tua segurança e vai te dando aquela capa protetora de novo, para tu se sentir confortável. Vai te dando aquele sentimento de, poxa, eu acredito em mim, eu sou forte, eu consigo fazer isso, apesar de ser muito difícil. Muita gente passa por isso e parece que nunca vai acabar, mas é um processo de transição. Realmente tu tá passando por uma dor que vai te transformar em alguém melhor. Se seguir esse caminho daqui, né, o caminho de dentro, porque seguir o caminho de fora com qualquer coisa, normalmente tu acaba repetindo a mesma sequência com pessoas muito parecidas e, enfim, parece que não aprendeu nada. Mas se realmente tu te der essa oportunidade e esse trabalho, porque dá trabalho, sentar, escrever, refletir, assistir vídeos, aprender, ouvir podcasts, tudo isso vai te trazer bons resultados. Então é isso. Esse episódio de hoje é sobre isso, sobre o término, sobre luto. Se gostou, curte e envia para uma amiga. Até o próximo episódio.